Ficou bom aqui o diário, né? Eu sou o Dr. Douglas Lopes, apresentador do programa Fala Doctor. E hoje o tema que nós vamos falar é sobre terapia regenerativa. Não degenerativa, regenerativa. E estou aqui com uma autoridade no assunto, que é o Dr. Márcio Rubim, que já fazia século que queria trazer ele aqui para o programa, mas estava difícil de tirar ele da clínica, muito envolvido com isso. Mas, graças ao bom Deus, eu consegui trazer ele aqui para falar sobre terapia regenerativa. Dr. Márcio, é um prazer tê-lo aqui comigo. Prazer é meu. E com todos os telespectadores, falando sobre esse tema que tu tem muita autoridade no assunto. Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite. Uma oportunidade dessa é sempre boa, né? A gente poder falar desse assunto. E divulgar, né? Falar a respeito dela. Tudo começou quando? Começou em 2010, quando a gente fez um curso em São Paulo que falava sobre plasma rico em plaquetas e o início da terapia regenerativa. E aí o médico da seleção brasileira, o Runco, apresentou nesse momento 10 pacientes que ele tratou com plasma rico em plaquetas nas rupturas do tendão de Aquiles. E aí naquela época a gente só via cirurgia, né? Então achamos uma forma interessante de ter um resultado também. Ele mostrou casos bem documentados e a gente achou interessante seguir nessa linha. E também teve nesse período um congresso polonês em que eles fizeram 10 anos de follow-up. Mostraram todas as terapias, principalmente cartilagem, que a gente tem a maior dificuldade de regeneração, são a cartilagem e os meniscos. Então, eles mostraram vários casos com 10 anos de segmento, de reparação de cartilagem, em que essa cartilagem ficava muito próxima do normal, quase uma cartilagem hialina, porque as antigas cartilagens elas vinham com muita fibrose e pouca durabilidade. Então foi tudo que começou aí. E o desenvolvimento dela, quando chegou a Santa Maria, como que foi a aceitabilidade, né, dentro de Santa Maria, e como foi a tua situação de colocar algo novo naquela época? Sempre o algo novo é difícil, né? A gente tinha muita facilidade de falar de terapia regenerativa para dentista. Sim, claro, E já temos conhecimento para disso. os veterinários. Então, na ocasião, a gente tinha um grupo liderado por Ney Pipe na universidade, que montou o centro de terapia de célula-tronco, por ajuda do Onyx Lorenzoni, que tem uma verba parlamentar. Então eles construíram esse centro e a gente fazia reuniões. Como eu trabalho no Hospital Universitário, eles me chamaram para fazer as reuniões na veterinária mesmo, para discutir os trabalhos que tem a ver para as duas áreas. Então tinha muito trabalho médico relacionado à terapia celular, com célula-tronco. E aí então a gente começou a trabalhar isso aí. Naquela ocasião, a Excellium, que era uma empresa de cultivo de células no Rio de Janeiro, com excelente até, do Radovan, amigo dos médicos aqui da hematologia de Santa Maria. O laboratório dele era de primeiro mundo. E aí então nós tivemos a oportunidade de fazer os primeiros 4 casos do estado do Rio Grande do Sul, em que a gente coletou gordura, enviamos para a Excellium no Rio de Janeiro, e aí depois ele mandava para a gente a célula cultivada, quantos 1000 células a gente gostaria. E a gente aplicava no joelho. Então a gente fez 4 casos, um caso fui eu coletei em mim mesmo, porque um dos pacientes, eram 4 pacientes, não pôde ir por problema familiar. E aí eu aproveitei e fiz em mim mesmo. Então a gente coletou da gordura, eu apliquei no meu ombro, eu tenho uma artrose acromioclavicular. O outro paciente aplicou no joelho, a gente fez uma cirurgia depois, fizemos no joelho. O outro era quadril e o outro era ombro, era uma necrose de cabeça humeral. Então o osso morreu na região da cabeça humeral, e o único jeito da gente tentar reativar isso seria com ativação de célula-tronco. E os 4 casos foram muito bem. Maravilha. Indicações e vantagens a longo prazo da terapia regenerativa?
As vantagens, elas são assim inúmeras, porque ela atende todo tipo de paciente, né? Se o paciente tem uma lesão inicial, uma alteração de cartilagem inicial, você tem como fazer a manutenção. Então, assim, é como se fosse um carro que você compra e ele, todo ano você vai fazendo uma lubrificação, uma geometria, um balanceamento. Então, você faria a manutenção com aplicações anuais dessas terapias e que a articulação se manteria bem por todo esse tempo, porque você preserva ela. É a mesma coisa que um carro mesmo. Então, nessa situação inicial seria muito importante. A outra situação importante é naquelas patologias onde você tem muita dificuldade de cicatrização. No caso da ortopedia, cartilagem é o carro-chefe, né? É muito ruim a vascularização. Os meniscos e os tendões, as tendinopatias crônicas, que você tem uma dificuldade de circulação local. Então você pode associar tanto a terapia como tratamento inicial, como adjuvante a uma cirurgia. Então, se você faz, no caso, não resolveu com o tratamento clínico, com abordagens, com injeções, e você precisa de uma abordagem cirúrgica, então, no caso, também você pode utilizar para melhorar a qualidade daquela cartilagem, se caso for uma lesão muito grande que não pôde ser reparada pelo tratamento clínico. Pode colocar ela como associação à colocação de próteses, por exemplo? Ela foi muito utilizada nos Estados Unidos. Eles utilizavam mais as plaquetas. Era bem interessante porque as plaquetas, no momento que você ativa com trombina, você coloca, você fazia a prótese, e injetava as plaquetas e ela borrifava e ela diminui muito o sangramento. Então ela coagula no momento e libera fatores de crescimento para estimular essa cicatrização, porque a prótese, principalmente de joelho, dói. A prótese de quadril é maravilhosa, não dói nada, mas a do joelho dói porque o paciente tem que dobrar o joelho e tem um corte anterior. Então, ele diminuía o sangramento, diminuía a dor e melhorava a cicatrização, a recuperação para a mobilidade. Então, nesse sentido, eles utilizavam para prótese. Mas não é uma rotina que a gente utiliza no Brasil, até porque as técnicas que a gente utiliza hoje é bem melhor do que há 20 anos atrás. Por exemplo, eu não utilizo o garrote, você não tira o sangramento, você só dobra o joelho, então você consegue não ter sangramento no pós-operatório, não precisa colocar dreno. Os bloqueios dos nervos ao redor do joelho e os bloqueios que o anestesista faz com ultrassom fazem com que o paciente tenha muito menos dor, né? Então, assim, as técnicas que a gente utiliza é muito bom. Agora, quando o paciente tem um problema clínico mais grave, aí é interessante você associar alguma coisa que realmente pudesse minimizar essas complicações. Articulações, indicações, para quais? A que a gente mais utiliza é para ombro e joelho, mas ela vale para todas as articulações. Coluna? Coluna também. Então, assim, todo lugar que tem articulação e tendão e ligamento você pode utilizar. Até chegou o ponto do conhecimento chegar a um ponto tão grande, e graças a Deus até eu posso dizer com orgulho que é uma técnica que foi desenvolvida aqui em Santa Maria pelo Maurício Viaro, né? O Maurício é cirurgião plástico e ele chegou ao cúmulo, imagina, nós nunca pensamos que assim, como é que eu vou usar uma terapia celular no músculo, se o músculo é o tecido mais vascularizado do corpo humano, é o que menos precisa de sangue, quer dizer, até no músculo mostrou excelentes resultados. Então ele é sempre um adjuvante, ele sempre vai empurrar para cima, vai melhorar os resultados, vai estimular a cicatrização, vai modular a dor. E no momento que essas células são colocadas no ambiente articular, no tendão, ou do ombro, ou do joelho, ou do quadril, enfim, qualquer articulação, ela imediatamente diminui os processos inflamatórios, que são as citoquinas inflamatórias, e ativa as citoquinas anti-inflamatórias. Então ela modula o processo inflamatório, não bloqueando,
o processo inflamatório, porque o processo inflamatório é uma coisa benéfica para a cicatrização. Por isso que o anti-inflamatório é tão ruim, que cada vez mais a gente usa menos. Eu só uso o anti-inflamatório em trauma agudo e por muito pouco tempo. E cada vez mais eu utilizo menos anti-inflamatório, justamente porque eu não quero que bloqueie as citoquinas boas. Eu quero que bloqueie só as citoquinas ruins. E essa plaqueta, o aspirado de medula óssea ou a gordura, elas fazem muito bem isso. Então ela entra no local, no joelho, no tendão, enfim, na articulação, e modula esse processo, diminuindo a dor e estimulando a cicatrização. Isso no pós-operatório. A gente utiliza em pós-operatórios, né? Quando é que a gente utiliza mais, então, a medula e a gordura? Justamente porque é de maior dificuldade de retirada, então é muito mais fácil, o paciente estando anestesiado, eu retirar o sangue da medula do ilíaco, claro, que é um osso extremamente superficial, que é bem fácil de tirar, e utilizar no transoperatório. E a gordura também. Então, o paciente que tem acima de 60 anos, aí as células da medula diminui muito a sua capacidade de célula-tronco. As células mesenquimais são menores e uma qualidade menor. Aí a qualidade da gordura não interfere. Acima de 60 anos, então a gente usa a gordura e aí a gente faz uma mini lipo, né? E faz o preparo no local e imediatamente já aplica. Então é uma coisa assim no transoperatório mesmo. E as plaquetas a gente utiliza mais a nível ambulatorial. Então patologias que são tratadas a nível de consultório. Então o paciente que tem uma ruptura parcial de um tendão do joelho ou do tendão do ombro, que é muito comum as rupturas parciais do manguito rotador, que 40% das rupturas parciais evoluem para a ruptura total. Então quase metade dos pacientes vão evoluir. Então esse trabalho que a gente fez, publicou em 2012, a gente mostrou que após 3 anos de aplicação, 70% dos pacientes estavam bem, sem ter evoluído para a ruptura. E, então, se você consegue diminuir muito a chance de evoluir para uma ruptura, tu contém e não deixa o paciente chegar para uma cirurgia, né? Ao ponto de ter que ser reparado um tendão. Muito bom. Uma pergunta eu vou deixar aqui, depois no segundo bloco, o Dr. Márcio vai responder. O passo a passo que é feito o procedimento, certo? Um tempinho, daqui a pouquinho voltamos. Até breve. Quando eu falo em procedimentos, as etapas dos procedimentos, nós, odontologia, na parte de cirurgia, a gente utiliza também plasma rico em plaquetas. E isso pode ser tanto feito para a situação óssea, como também tecidual, né? Então, essa situação, ela vem já há muito tempo, medicina, odontologia e veterinária. E que há muito tempo a gente vem desenvolvendo esse tipo de terapia regenerativa. Mas, dentro da medicina, quais os passos que se segue, até mesmo usando os membros, né, da equipe, porque não é só o cirurgião, não é só o médico, tem toda uma equipe, todo um staff envolvendo esse tipo de situação. É assim, ó, quando a gente pensou em investir nessa área, eu fui para os Estados Unidos, em Boca Raton, tem o Joseph Purida, que ele é um senhor já,
Ele vai estar aqui até no Congresso Internacional em março. E vai estar em Recife. Vou poder revê-lo. E lá ele mostrou assim, uma simplicidade muito grande de como era feito isso. Era tudo a nível ambulatorial. Então ele fazia uma anestesia local, retirava o sangue do ilíaco com anestesia local, fazia um preparo e imediatamente aplicava. Né? A gordura fazia anestesia local, funcionava, tu tem que tirar 60 ml mais ou menos de gordura, faz o preparo também ali na hora, assim, é minutos, né? Que faz um preparo, decantação, separação das células, porque o que importa na gordura são as células do pericito, não é a gordura em si, né? E aí aplicava também. E a plaqueta, você tira o sangue da veia, leva até o laboratório e preparava, centrifugava, duas centrifugações. Isso com trabalhos feitos aqui na nossa universidade, também na veterinária, mostrou que 2 aplicações eram melhores do que uma aplicação para concentrar mais plaquetas. E todo esse período de tempo tinha uma discussão, quantas centrifugações, qual era o número de plaquetas, o que era melhor. Então chegou a um consenso que tem que ter acima de 1 milhão de plaquetas por milímetro cúbico para dizer que é um plasma rico. E tem que ter menos de 5 milhões, porque muito também é ruim. Então tem um ideal. Uma média. Então entre 1 a 5 milhões de plaquetas por milímetro cúbico. E na nossa prática a gente trouxe então essa ideia. O que isso vai interferir, sendo mais ou menos? Menos tu vai ter um número insuficiente. E mais ele acaba estimulando ao ponto até de inibir. Chega a ser uma coisa exagerada. Então, tudo tem uma dose correta, né? A gente trouxe essa ideia dos Estados Unidos e a gente ia montar isso do lado do meu consultório. Nós íamos fazer um outro consultório só para terapia regenerativa, com toda uma aparelhagem, a separação, ambiente adequado, mas a vigilância exigia muita coisa e era muito burocrático. Então a gente achou melhor terceirizar para os laboratórios da cidade. Então hoje quem faz o preparo das células para nós é o Laboratório Pasteur, que faz o preparo da célula, e a gente tem toda a segurança, a contagem de células, toda a segurança de um laboratório com toda a certificação. E aí a gente não se envolve com esse preparo. Então, a gente só, o paciente coleta, a gente envia para lá, e eles já preparam e nos dão imediatamente para a gente utilizar. O preparo do paciente, o pré. Isso é muito importante. Assim, o que aconteceu? Todo mundo se deu conta que a técnica cirúrgica é a mesma, o cirurgião é o mesmo, e o que muda em cada cirurgia é o paciente. Então, se a gente não preparar o paciente, os resultados vão ser variados, porque o paciente é que vai fazer a diferença. Então, se você pega um paciente inflamado, obeso, diabético, hipertenso, que não tem uma alimentação adequada, não faz exercício, ele vai estar inflamado, o resultado dele tu até pode ter um resultado, mas não vai ser duradouro, ou vai ser inferior ao paciente que tu prepara. Então, quando a gente opta e o paciente aceita fazer o tratamento, a gente tira mais ou menos em torno de umas 6 semanas de preparo. Então, primeira coisa, não usar anti-inflamatório, para não bloquear o processo inflamatório. Segundo, fazer uma dieta anti-inflamatória. E a dieta anti-inflamatória, ela tem a ver com proteína e eliminar açúcar, farinha branca e glúten e leite, né? Então, você já começa por aí. A gente faz os exames de sangue para poder ver se tem muita alteração, então ferritina, proteína C reativa ultrassensível, enfim, alguns marcadores, são vários marcadores, para ver se o paciente é um inflamado crônico, às vezes é subclínico, ele nem sabe que tem inflamação. E aí a gente faz um preparo desse paciente. Então, a resposta, tanto celular, as células que vai doar dele, vai ter uma resposta melhor, como ele também vai melhorar a cicatrização dele. Então, eu melhorando o meio que eu estou, a gente chama esse termo de preparo do solo.
Então, para mim, eu sou muito confortável em falar isso porque eu sou filho de agricultor, eu tenho 2 agrônomos na minha família, mais 3 agrônomos na família da minha esposa, então a agronomia é muito parecida com a medicina. As pessoas são parecidas com as plantas porque são seres vivos e elas precisam das mesmas coisas. Então, você nutrindo o solo, você tem uma qualidade de planta adequada. Então, você também tem que preparar o paciente. Então, se ele nutrir através da alimentação, do sono e do exercício físico, você consegue melhorar as células desse paciente. E a gente sabe pela medicina que todo ano, no final de 365 dias, existe uma remodelação completa das nossas células. Então, as células da pele é uma semana, mas todas as células, inclusive as neurológicas, elas são reeditadas no final de um ano. Então, a gente tem todo ano a oportunidade de ter uma célula melhor. Então, se nós melhorarmos nossos hábitos, nós melhorarmos a alimentação, o sono e o exercício, nós conseguiremos no outro ano ter uma célula diferente e melhor do que a anterior. Exato. Questão reparativa, né? O que está se preparando o paciente é para uma situação do sistema imunológico dele. Se mantém ele inflamado, o sistema imunológico vai estar 1000. Vai colocar algo que é para ficar. E se tiver uma situação em crise e que tenha que vir o sistema imunológico em direção, aí então não há sucesso na situação do procedimento. Existiu um erro muito grande da medicina. A nossa medicina ela foi importada dos americanos e ela interessava nos americanos ser especialista. Então, assim, ao especialista, isso está no cérebro das pessoas. Eu vou procurar um especialista no assunto. Exato. Só que o que acontece? A medicina ela é ampla. Por exemplo, eu sou ortopedista, eu trabalho com articulações e ossos. Eu tenho que saber sobre colesterol, eu tenho que saber sobre glicose, eu tenho que saber sobre insulina, eu tenho que saber sobre alimentação, dieta, as questões de desbiose que alteram o intestino. Quer dizer, a parte emocional, a pessoa ansiosa, a pessoa que tem problemas, ela também altera as células imunológicas. A segunda célula que tem mais captadores de neurotransmissores, além do cérebro, é a célula imunológica. E em termos de quantidade que tu colocaste, é o intestino. Então, assim, a gente começou a fazer essa medicina, voltar na medicina geral, tradicional, e ela é básica. E isso que mais assusta a gente. As pessoas estão buscando saúde fora de si. Ela tem que procurar a saúde em casa. Então, ela tem que começar na casa dela, ter hábitos adequados, né? Alimentação, dormir bem e fazer exercício. Aí tu tem como fazer prevenção. O médico seria para fazer um check-up, para ver o que teria que melhorar mais e tratar as patologias que já apareceram, que não deu tempo de prevenir. Sim. Mas hoje as pessoas elas buscam na farmácia as soluções para todos os problemas. Se está ansiosa, toma um remédio para tirar a ansiedade. Exato. Se está deprimido, toma um remédio para depressão. Se está com ânimo demais, toma um remédio para diminuir. Quer dizer, não que os medicamentos, não que a farmácia não seja importante, mas a importância dela, ela tem que ser um pouco menor. Você tem que dar mais importância para as coisas básicas. Sempre, né? Sempre. E o equilíbrio. O equilíbrio geral. Tem que ter o equilíbrio geral. Mas e agora? Estamos chegando ao final da nossa entrevista. Então é aquele momento que o convidado deixa uma mensagem final para esse público que está nos assistindo. Olha, Douglas, nesses 26 anos que eu atuo nessa área, a gente fica triste que as pessoas não realmente façam o que precisa ser feito, né? Então, quando você tem alguma coisa que é uma alteração, tenta buscar essa melhora o mais rápido possível, porque aí dá tempo para a gente regenerar, dá tempo para a gente salvar um joelho, dá tempo de a gente salvar um ombro, dá tempo das coisas não se transformarem numa cirurgia. O problema é quando isso já está num estágio tão grande, quer dizer, um desgaste tão grande, que tenha deformidades ósseas, alterações estruturais, que realmente precisem de intervenção cirúrgica. Então, se
sempre a gente diz assim, tem alguma coisa, tenta resolver isso o mais rápido possível. E sempre nós temos a nossa visão assim, ó, as pessoas não são um joelho nem um ombro, elas são um todo, e a gente avalia lá na clínica desde o pé até a cabeça e todo o hábito do paciente. Então, quando a gente vai fazer uma intervenção, a gente avalia se tem alguma alteração biomecânica, se tem um encurtamento, se tem alguma fraqueza, se tem alguma alteração na dieta, também é importante, e a gente tenta maximizar o máximo para o resultado desse paciente. Maravilha. Viu só? E eu concordo plenamente da gente se cuidar. O ser humano ele está indo muito em direção à doença e se distanciando da sua saúde. E toda essa situação que nós conversamos aqui e foi muito bem colocado, se o ser humano não se cuidar, não se preservar, aproveitar o corpo que foi dado para fazer o que tem que fazer e não se encaixar nesses estilos de vida louco, estresse, não se encaixar nesses big food com conservantes, comida industrializada, sono reparador, se não tiver aquele sono reparador das 10 às 6, mas dormir, não é fazer de conta. 4 horas fica um tempo faltando para uma regeneração. E nada como falar em regeneração e terapias regenerativas. Ela ajuda muito, ela coopera muito, mas nada como o próprio corpo fazer a sua própria regeneração. Dr. Márcio, muito obrigado pela tua participação. Uma vez convidado, sempre convidado. Acredito que tenha gostado dessa experiência. Eu adorei. Gostei muito que tu veio aqui no programa para falar sobre o que tu muito sabe e levar informações de saúde, bem-estar e qualidade de vida a esse nosso querido telespectador. Uma boa noite e até a próxima. Boa noite.